A hora do testemunho com Carolina Rochato, que vai estar falando para nós. Boa tarde a todos. Nós estaremos falando sobre esse tema, chamado Na Hora do Testemunho. Para estudarmos esse tema, que é muito complexo, nós optamos por estudar uma passagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, também uma colocação de Paulo, do apóstolo Paulo, e estudos de caso do Livros Mensageiros, através de desenhos do Projeto Imagem. É apenas a nível ilustrativo, não para julgar a experiência daqueles espíritos, mas sim para que a gente possa aprender com os ensinamentos que eles têm, com relação ao testemunho que eles deram durante as existências, ou os momentos em que eles tiveram uma existência terrena. Então, para começar, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o que seria testemunho, né? O significado dessa palavra. No dicionário velho a gente achou o significado falar ou fazer afirmação de uma experiência vivenciada pessoalmente. E é muito interessante também pensar que muitos de nós... Obrigada, me confundi. Muitos de nós viemos aqui na Casa Espírita, né? Nós estamos aqui aprendendo conceitos novos, paradigmas novos, mas aí nós chegamos no dia a dia e é muito difícil às vezes colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. E vale a pena refletir também sobre o significado da palavra tentação. Tentação vem do latim tentatio, que significa teste, prova. Ou seja, muitas vezes nós somos colocados em provas, em testes, que somos convidados a nos posicionar de uma forma diferente, né? Como já foi falado nos estudos anteriores, né? Com relação ao que nós viemos aprendendo agora, no momento atual. Mas isso gera muito conflito. Por quê? O que isso vai gerar, então? A gente pode pensar, né? O conflito em si, ele é positivo ou não? O que vocês acham? Ele é positivo? Por que ele é positivo, será? Demonstra um movimento. Ele nos possibilita que a gente possa realmente enxergar como nós estamos, né? E vale a pena refletir um pouquinho, mas conflito, como assim? Quem começa a estudar sobre a palavra conflito, a gente também começa a perceber que muitos seres que se conquistaram ao longo da história, como por exemplo o apóstolo Paulo, também passou por momentos de grandes conflitos. E ele divide essa experiência na carta aos Romanos. O que aconteceu com Paulo foi o seguinte: no inverno de 55 a 56, ele se encontrava em Corintos. E naquele momento, a igreja de Corinto, de Filipos, estavam passando por momentos muito difíceis e precisavam da presença dele naquele momento. Mas ele estava lá, auxiliando aquelas igrejas, mas recebia constantemente cartas de várias igrejas em Roma. E ele não sabia como auxiliá-los, então ele resolveu escrever essa longa carta, né, que é a Carta aos Romanos, na qual ele abre o coração. E ele fala dos grandes conflitos que ele mesmo passou dentro do histórico dele, no qual ele tomou contato dos ensinamentos do Cristo, mas na hora de colocar em prática, ele não conseguia, ele gelava. E ele disse o seguinte: acho então essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, se para Paulo ele passou por esses momentos, imagina nós, que hoje estamos aqui, estamos aprendendo esses conceitos novos, né? E que somos chamados a essa hora do testemunho, ou seja, é colocar em prática aquilo que nós viemos aprendendo. Então vale a pena refletir e também nos perceber onde nós nos encontramos, né? Para que nós possamos também aprender com as experiências de outros espíritos que passaram por esse processo antes de nós, mas já se conquistaram. E dentro do Pão Nosso, existe uma passagem que também fala sobre conflitos, onde Emmanuel nos coloca o seguinte: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza, ou seja, isso já vem falando para a gente presente, que dentro de nós teremos esses momentos de conflito sim, e não serão um nem dois, serão vários, né? Para aqueles que já começaram a se perceber ou perceber os pontos que necessitam ser trabalhados, modificados, já percebem que isso existe muito. E quando a gente pensa na palavra tentação, a gente pode pensar o seguinte: tentação, prova, teste. A tentação é algo externo ou algo interno? O que o Espiritismo nos ensina? A tentação, na verdade, ela fala de pontos internos. Dificuldades, provas, são nossas, internas, mas que falam em relação ao externo. Ou seja, o externo apenas se apresenta como é, mas vale a pena refletir no estímulo que isso implica dentro de nós mesmos. E ele também nos diz o seguinte:
quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira extraem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Ou seja, quando nós aprendemos um conceito novo, nós conseguiremos colocá-lo em prática imediatamente? Muitas das vezes não. Exige prática, exige um pouco de cuidado também nas nossas atitudes, né? Para que nós não nos deixemos levar pelo imediatismo. E ele segue dizendo, a maioria experimenta sensações de vergonha e dor. O que isso fala da gente? A vergonha, a sensação de vergonha e dor. Muitas das vezes fala do nosso orgulho ferido, né? Puxa vida, mas como é possível? Eu já aprendi. Eu já deveria estar conseguindo colocar em prática agora. Eu já deveria ter me posicionado diferente. Mas a gente entende, somos espíritos imortais. Se fazia muito tempo que nós estávamos nos posicionando de uma forma X, vai demorar talvez um pouquinho de tempo para que a gente consiga mudar esses paradigmas também. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Novamente falando sobre a transferência de responsabilidade, como foi falado anteriormente, né? Muitos de nós podemos colocar a causa lá fora com relação à tentação, né? Transferindo a responsabilidade, mas é importante nós trazermos isso para dentro de nós, né? Perceber que na verdade isso se encontra em nós, o foco. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Aqui, o que Emmanuel nos fala é a importância de nós trabalharmos o quê? O gelo da indiferença ou a inquietação da teimosia, para que nós possamos acalmar o nosso emocional e analisar as situações de uma forma concreta, precisa, para perceber o que necessita ser modificado aqui, para que nós possamos nos posicionar de uma forma diferente com relação àquela tentação. Entendendo que a tentação, no caso, ela fala de processos individuais, ou seja, aquilo que pode me tentar, pode não tentar, por exemplo, a Dani, como foi falado, a Evanise falou do caso das drogas, né? Pode ser, no meu caso, o álcool, ou pode ser o sexo, ou podem ser outras dificuldades com relação ao dinheiro, à ganância, e por aí vai. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. É muito interessante, nós vamos ver casos, né, de livros mensageiros, onde existem depoimentos de espíritos que comentam que eles, por um descuido, por um momento de imediatismo, eles acabaram perdendo a existência. Não perdendo toda a existência em si, mas que eles poderiam ter aproveitado muito mais se eles pudessem ter trabalhado o quê? Lembrando que nós temos essa pesada bagagem de sombras acumuladas, né? Que se encontra no nosso perispírito, nosso corpo espiritual, mas que o convite é que nós possamos ter muito cuidado para não nos deixar perder de nós mesmos, né? No dia a dia. E ele fala bastante sobre a serenidade e a resistência. Serenidade para que nós possamos ter um pouco mais de calma com relação às nossas dificuldades e a resistência de permanecer, né, nas diferentes experiências ou até mesmo de levantar. Se nós tomamos uma caída, que nós possamos levantar novamente e seguir em frente, dando o nosso testemunho, né? Então, os mensageiros. Aqui nós vamos analisar algumas fotos, né, desse projeto, só para visualizar, né, o material. E nesse livro, que é o segundo livro da série de André Luiz se encontra em nosso lar e ele tem acesso ao Centro de Mensageiros. Ele conheceu um instrutor, Aniceto, que o convidou para fazer parte de uma equipe de pessoas que iriam ter a oportunidade de estudar dentro do Centro de Mensageiros, ter acesso a médiums e doutrinadores que estavam se preparando em equipes para reencarnar, em grupos de 50. E ele conta que são milhares que vão para essas escolas, que se preparam, que estudam,
que tem acesso a palestras com vários benfeitores espirituais e que optam por reencarnar, né? A gente vai ver um pouquinho mais aí pra frente. Então, para começar a analisar, uma das pessoas que ele conhece é o Vicente, é o caso Vicente, um dos capítulos, né? O Vicente, ele reencarnou na Terra como médico e ele foi casado com uma pessoa, uma mulher, durante 10 anos. Ela também era ligada à área da medicina. Eles tinham uma condição financeira muito favorável, então ele optou por não se especializar dentro da área da medicina e optou por trabalhar na área de pesquisa. E eles tiveram 2 filhos. Ele era muito feliz no casamento. O que aconteceu é que depois de 10 anos, o irmão dele mais velho pediu para ir morar com ele por um período de tempo. E a esposa se apaixonou por ele. E ele se apaixonou pela esposa. O que aconteceu é que Vicente ficou muito triste porque ele percebeu o afastamento da esposa. Isso foi gradual, gente, não aconteceu de um dia para a noite. Ele percebeu um afastamento gradual daquele ser, né? E não é para julgar, né, o caso, né, mas apenas ilustrativo. Ela acabou se deixando envolver pela atratividade que ela tinha para com relação àquele ser, né? E eles optaram por planejar o assassinato dele, né? Na verdade, ele só se deu conta depois que ele retornou para o plano espiritual, por passar por um período de perturbação, né? Que na verdade tinha sido assassinado pelo irmão e pela esposa. O mais bonito da história é que ele perdoou sinceramente os dois, entendendo que ele até mesmo disse que o mal, ele por si só, ele não tem força, né? Que o mal é passageiro. E ele, na verdade, fazia muitas orações, inclusive, por irmão e para ex-esposa, o que é muito bonito. E vale a pena lembrar no livro dos Espíritos, né? Quando a gente começa a escutar essas histórias, né? Os benfeitores nos falam nessa questão. O espírito progride no estado errante, ou seja, o espírito, quando se encontra desencarnado, né? Esperando entre uma encarnação e outra, quando ele ainda não alcançou o estágio de espírito puro, ou seja, a perfeição relativa, ele pode continuar evoluindo. Eles respondem, pode melhorar-se muito, sempre conforme sua vontade, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, nós, claro, poderíamos sim, em estado errante, continuar aprendendo e muito, mas na verdade aqui na Terra que é o real testemunho, né? Que são quando as tentações vão ser realmente estimuladas, né? Dentro de nós. E existe a palestra de Telésforo. Muito interessante essa passagem, que é uma palestra bem longa para todos nós, é um bom lembrete, vale a pena ler, onde ele fala bastante sobre o tema médiuns fracassados. E ele levanta essa palestra, comentando que eles faziam palestras regularmente, né, inclusive lá dentro de nosso lar, dentro desse centro, e ele comenta que inúmeros, são milhares de trabalhadores que são preparados e que a grande maioria não consegue atingir a meta de conseguir trabalhar dentro da mediunidade ou da doutrinação, que são pouquíssimos que conseguem trabalhos parciais dentro daquilo que eles mesmos estabeleceram como compromisso espiritual. Esse é um grande chamado de atenção para todos nós, né? Foi um puxão de orelha para mim, realmente lendo essa passagem, estudando um pouquinho mais de afim. Ele fala o seguinte, com relação aos testemunhos. Ele fala que aquelas pessoas que retornaram, que voltaram com um propósito de trabalhar dentro da linha da mediunidade, dentro do trabalho que elas optaram por cumprir por elas mesmas, elas se desviam por 5 fatores. Ele lista para nós, vamos ver onde é que a gente se encaixa, né? Primeiro são os desvios sexuais. Segundo, tirania doméstica. Nós vamos ver alguns exemplos com relação a isso, por sinal. Terceiro, preguiça. Talvez essa a gente identifica bastante, né? Quarto, vaidade. E o quinto, a doutrinação para exportação. Essa eu achei muito interessante. E não para uso próprio, né? Olha eu aqui, né, no momento, né? Mas é interessante, não são apenas aqueles que falam, que estudam nas palestras, mas nós, no dia a dia. Se, por exemplo, eu gosto de ficar dando lição de moral para o outro, né? Ou mesmo se eu me encontro na posição de mãe e eu gosto de passar a conversa da minha filha no meu filho, né? Falando um certo comportamento, mas na hora onde o meu filho não se encontra, eu me comporto de uma forma equivocada. As pequenas corrupções, como o Paulo mesmo comentou anteriormente, né? Que podem estar acontecendo no dia a dia. Então, no caso de Otávio, com relação ao primeiro ponto que o benfeitor Telésforo falou, estava ligado ao sexo.
Essa foi a grande tentação que ele carregava dentro dele, né? O que aconteceu com o Otávio foi o seguinte: ele permaneceu durante 30 anos no plano espiritual, se preparando para reencarnar. E ele teve auxílio de 6 benfeitores, 6 amigos que estavam ali o tempo inteiro com ele, trabalhando, auxiliando. E eles, na verdade, conseguiram muitos benefícios para ele, para auxiliá-lo naquela reencarnação. Tanto que ele reencarnou com um corpo perfeito. Ele possuía a mediunidade ostensiva, né? E aqui nós podemos ver ele, no caso, conversando com aqueles irmãos, no plano espiritual, e contando um pouquinho mais da sua história. Ele havia reencarnado com o objetivo de se manter solteiro. E ele, aos 15 anos de idade, era o momento onde a mediunidade iria eclodir nele. E o que aconteceu foi que ele se rebelou. Ele não queria ir para a casa espírita, ele não queria estudar. E a mãe dele era espírita. Mas ele não queria, de forma alguma, ouvir as explicações, todo o auxílio espiritual que foi concedido para ele. O pai permanecia ao lado, mas o que aconteceu foi que a mãe desencarnou muito cedo. E ele, por necessidade, acabou necessitando se casar com outra pessoa, que já veio com 3 filhos de casamento de uma relação anterior. E com aquele pai, eles tiveram mais 3 filhos. E aí se encontravam os 6 benfeitores encarnados do lado dele. Olha que interessante. Na verdade, Otávio havia se comprometido no plano espiritual que em algum momento daquela reencarnação, aqueles irmãos, né, aqueles 6 benfeitores, eles se tornariam órfãos. E ele seria responsabilizado por cuidar daqueles irmãos, justamente para auxiliá-lo na tarefa do sexo, para auxiliá-lo no reequilíbrio das suas forças genésicas. Porque ele não teria tempo para pensar em outra coisa, né? Com 6 benfeitores, 6 crianças para cuidar, ele não teria tempo, né? E eles estariam auxiliando ele no seu processo de reequilíbrio. O que aconteceu foi que na hora que o pai acabou desencarnando, né, por problemas que não comentam no livro, a madrasta implorou que ele auxiliasse a cuidar daquelas crianças e ele negou, ele não quis auxiliar. Ele, na verdade, aos 18 anos, ele começou novamente a ter problemas de desequilíbrios mentais muito fortes. E aos 19, ele acabou encontrando um psiquiatra, um médico, que acabou incitando ele aos desvios sexuais. E com isso, infelizmente, ele acabou se desequilibrando totalmente e não quis dar ouvidos à madrasta. E a madrasta, infelizmente, depois de 2 anos, teve que ser encaminhada a um leprosário. E com isso, ele deixou aquelas crianças na orfandade. Ele acabou negando aquelas crianças e se envolvendo com outras pessoas em relações sexuais desequilibradas. E o que aconteceu foi que ele se envolveu com uma moça e foi obrigado a se casar com ela porque ela estava grávida. Mas ela era de um padrão inferior, muito inferior a ele. E com isso o que aconteceu foi que ele se envolveu com ela e também com aquele espírito reencarnante, que era uma pessoa que não gostava dele, que tinha problemas espirituais também muito grandes, muito graves. E eles acabaram infernizando a vida dele, como ele mesmo coloca no livro. E ele desencarnou com 40 anos, como um suicídio inconsciente, com sífilis e alcoolizado, com problemas com álcool. Então vale a pena a gente refletir um pouquinho, porque veja que com ele teve uma grande oportunidade, ele teve acesso a 6 benfeitores que estavam ali ao lado, mas ele optou por renegá-los em função desse desvio que ele acabou se entregando, né, que era o sexo. Nós podemos também ver o caso de Acelino, que ele também teve muito auxílio no plano espiritual, teve muito acesso a muitos amigos e reencarnou com um corpo perfeito. E ele veio como um médium vidente, audiente psicógrafo. Mas o que aconteceu foi que ele, em vez de trabalhar a mediunidade para auxiliar os outros, dando de graça aquilo que de graça ele recebeu, ele acabou cobrando pelos trabalhos que ele fazia, né? E cobrando muito caro. Tinham muitas pessoas que vinham vê-lo, né, de diversas partes do país. E isso trouxe muito tormento para ele, né, para a vida dele pessoal. Ele desencarnou e passou 11 anos depois no umbral e se manteve muito desequilibrado por muito tempo, mesmo no plano espiritual novamente. Veja, muito grave essa questão do dinheiro, né, das tentações com relação ao dinheiro. Mariana, a grande tentação dela era a família. Ela se dedicava para a família, voltou no caso da tirania doméstica, por exemplo. O marido, ele não era espírita, mas em vez de ela silenciar, procurar se manter mais tranquila,
O que aconteceu? Ela entrava em debates constantes com ele, debatia e queria impor a sua verdade em cima da verdade do marido. Com isso, ela não conseguiu, ela acabou desperdiçando o tempo dela e não pôde trabalhar dentro daquele compromisso que ela havia assumido. E as duas filhas também se permaneceram contra ao caso de Mariana e juntamente se juntaram com o marido dela e estavam indo sempre contra a mãe. Veja como isso é muito grave. Tem outro caso que é a Benedita, que o caso dela era o medo. Ela tinha medo de tudo e de todos, como ela mesma coloca no livro, e acabou se deixando levar pelo medo. Veja como às vezes o medo, em geral, ele paralisa a gente, se nós não tomarmos uma atitude diferenciada no dia a dia, né? Para trabalhar essa tentação que nós carregamos dentro de nós. E ela acabou deixando de se envolver com aquele trabalho que ela havia assumido em função dos medos que ela carregava dentro dela. Tem outro caso muito interessante, que é o caso do esposo de Adélia. Não se fala o nome dele no livro, né? Mas o que aconteceu é que era muito interessante para nós, principalmente se nós nos encontramos numa relação de casal. Esse rapaz, esse senhor, se encontrava casado com a Adélia e ele estava muito bem. Ele era médium, trabalhava na casa espírita, né, muito dedicado. E ela ali ao lado dele, suportando, auxiliando, amparando. Era um compromisso que ela havia feito com ele no plano espiritual, antes de encarnar. Só que ela precisou voltar antes dele. Ela desencarnou e ele continuou na Terra. E ele se perdeu. Ele disse que ele estava completamente perdido sem ela e ele não sabia o que fazer dele mesmo. E resolveu casar novamente com outra pessoa. Só que a pessoa com quem ele optou por casar, ela tinha uma situação espiritual, uma condição espiritual muito inferior à dele. E, claro, nós sabemos que a tentação é interna, mas naquela situação também, porque ele já tinha aquele fator dentro dele, a esposa, vindo de um nível inferior, auxiliou com que ele se desviasse. Ele mesmo diz no livro que ele cometeu atos que ele nunca imaginava que ele pudesse ter cometido com relação ao sexo. E com isso ele perdeu o resto da existência dele. Em vez de continuar se trabalhando no bem, né, mesmo estando solteiro, digamos assim, porque a esposa havia desencarnado, ele optou por manter uma bengala psicológica e, infelizmente, se desviou do caminho proposto, que era para ele permanecer na experiência solteiro, né, e se dedicando para o trabalho do bem. Outra experiência muito interessante é de Joel. Ele veio com as percepções dilatadas. Novamente, foi um presente que a espiritualidade deu para ele, um auxílio, para que ele pudesse, através da mediunidade ostensiva, auxiliar as pessoas com o quê? Qual o objetivo principal? Ele diz no livro: a recordação de existências pregressas, mas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefícios semelhantes. Ou seja, não era por algo simplesmente que era dado. Havia um fim, um objetivo específico para que ele tivesse aquelas percepções dilatadas. E ele, infelizmente, a tentação dele era o quê, gente? Era a curiosidade doentia. Então ele começou a perceber que ele se viu, na verdade, num corpo X, mas em outra encarnação anterior. E ele começou a buscar aquelas pessoas daquela encarnação anterior, porque ele tinha essa percepção, ele conseguia ver uma pessoa encarnada hoje, mas via qual era a existência anterior dela, qual foi a última personalidade que ela teve. E com isso ele perdeu toda a reencarnação dele. Ele ficou o tempo inteiro buscando, de pessoa por pessoa, cavocando o histórico espiritual de cada ser e simplesmente se perdeu naquele momento. Voltou para o plano espiritual completamente demente e se permaneceu por muito tempo no umbral e ainda estava sendo submetido a tratamento magnético naquele momento no livro. Olha só que interessante, que grave isso, né? Novamente um investimento que foi feito muito, muito forte nele para auxiliar no seu processo de reeducação. E agora falando sobre aqueles de nós que gostam de falar dos outros, né? E não fazem na prática, no dia a dia. Tem esse capítulo muito interessante que é o Belarmino Ferreira, que ele era doutrinador e ele fala bastante sobre a experiência dele, que ele reencarnou com esse compromisso, mas o que aconteceu foi que ele, durante os trabalhos de doutrinação, ele desconfiava muito dos médiums, ele desconfiava de tudo, ele era muito intelectual, novamente, o intelecto aqui, né, o emocional aqui, ele desconfiava de tudo e de todos. E com isso, ele acabou desenvolvendo um nível de negativismo muito forte com relação à própria doutrina espírita e com relação a Deus. E voltou completamente perturbado também para o plano espiritual. Tem a outra pessoa que é o Monteiro, que ele também voltou com o compromisso da doutrinação, mas infelizmente devido a apegos às manifestações exteriores, ele acabou se deixando levar também. Ele, na verdade, gostava muito de conversar, de
bater papo com os espíritos na mesa mediúnica. Ele decorava passagens da Bíblia para poder conversar com os padres, para ter material de debate com os padres naqueles momentos, né, de doutrinação. Veja que ele também desperdiçou o tempo dele muito sério com relação a isso, né? E ele até foi ver a veneranda. Muito interessante, ele foi ver a veneranda pensando assim, eu vou reclamar para ela, né? Puxa vida, mas eu tive reencarnado na Terra, trabalhei com doutrinação, mas estou aqui, o que aconteceu comigo? O que realmente aconteceu? E as palavras dela, né? Ela muito, muito sensata e muito doce, ela veio dizer para ele, Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complicada nem difícil de explicar. Entregou-se você ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Deus, nosso mestre. Que na verdade Veneranda sabia que ele tinha uma posição muito alta, também um cargo muito alto de trabalho. E naquele cargo alto de trabalho, ele cobrava promissórias às pessoas, ele era muito severo e muito duro. Ou seja, ele tinha uma postura na casa espírita, mas no dia a dia no trabalho, ele se posicionava de uma forma diferente, que não era condizente com aquilo que ele dizia. Veja como é importante, né, a gente ter essa conduta, ou procurar o máximo possível que nós possamos ser condizentes com aquilo que a gente fala, né? Que os espíritos, todos os espíritos conseguem nos perceber a todos os momentos. E para finalizar, a gente vai terminar com essa passagem que Jesus nos diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Então vale a pena a gente pensar, quem é o meu adversário? Nós mesmos, né? Nós mesmos somos os nossos próprios adversários, né? Quem é o meu juiz? A nossa consciência, exato. Muitas das vezes os outros podem não estar vendo o que nós estamos pensando, sentindo, ou mesmo as nossas atitudes. Nós podemos estar usando certas máscaras, né, no dia a dia, dizendo que nós estamos fazendo todos os esforços possíveis, etc. Mas aqui na nossa consciência nós sabemos se estamos ou não, né? E qual é a minha prisão? Pode ser o corpo, pode ser o que mais? A culpa, as barreiras que eu mesmo me coloco, exato, os empecilhos, né? Os desculpismos que eu posso estar me dando, ou até mesmo se eu opto por não identificar essas tentações que eu carrego dentro de mim, quando a hora do testemunho vier, para que eu possa me posicionar no novo, eu não vou conseguir me segurar dentro daqueles conceitos novos, daquele comportamento novo que me é convidado a ter, né, no dia a dia. E o que quer dizer o mais depressa possível? A gente se reconciliar o mais depressa possível. O que seria isso? Exato, fazer agora. Agora é o melhor momento. Imagina todo o investimento espiritual, nós pensamos nos estudos do caso do livro Os Mensageiros. Imaginem todos nós aqui. Quanto investimento espiritual não foi feito para cada reencarnação aqui presente? Para cada um de nós. Quantos amigos não investiram em nós? Quantos anos nós não estivemos nos preparando para reencarnar? E às vezes a gente chega aqui e se perde, né? Muitas das vezes em função da nossa infância psicológica, como eu fui falando anteriormente, né? Das nossas vontades, das nossas tendências à rebeldia, a falta de resignação, ao nosso orgulho muito alto, a nossa impaciência, né? E por aí vai. Em função do nosso tempo, eu vou ficar por aqui, mas muito obrigada.